Olá, boa tarde. Voltamos agora a falar com o Fernando Pimentel, da AgroSecurity. Ele já está com a gente agora via telefone para continuar a conversa que a gente iniciou. Fernando, eu abri o mercado dizendo que o mercado me parecia um pouco perdido hoje, mas acabou encerrando de forma positiva para a soja, com ganhos de 2 dígitos no final do dia. O que aconteceu? Como é que a gente justifica esse movimento? O que anda acontecendo com o mercado, Fernando? O mercado, na verdade, está sendo impulsionado pelo efeito demanda ainda, né? Nós temos aí um certo estresse no mercado em função dos problemas de clima nos Estados Unidos, com excesso de frio e gelo em algumas partes mais altas do rio Mississippi, dificultando o trânsito de soja, milho. Aqui no nosso país nós temos excesso de chuva no Rio Madeira, que está praticamente inviabilizando o escoamento ali por aquela via por enquanto, porque as barcaças têm dificuldade de navegar no rio tão alto. Do lado aqui dos portos do leste, Santos e Paranaguá, Paranaguá voltou a operar agora, depois que passou alguns dias de chuva. Santos com problemas também para a soja chegar aqui. Então, se você é um chinês, você com certeza deve estar um pouco preocupado com esse abastecimento. E é importante lembrar que existia todos os rumores de cancelamento dos pedidos aí no mês de janeiro, e que na verdade não ocorreram. E se você estivesse precisando de soja nesse ambiente incerto, você não cancelaria também. Então isso daí gera um impacto no mercado, porque a verdade é que a projeção de exportação do USDA hoje está abaixo do que na realidade está ocorrendo. Os volumes exportados até agora estão indicando que os estoques, se não houver cancelamento para frente, que os estoques terminariam no ano agrícola nos Estados Unidos muito abaixo aí do que se estimava aí de 150 milhões de bushel, né? De qualquer forma, para ajustar, para equilibrar aí essa relação de oferta e demanda, precisaria haver cancelamento nos Estados Unidos, é isso, Fernando? Exato. Na verdade, para atingir esse equilíbrio, na verdade, no mercado físico, os chineses teriam que abrir mão de alguns lotes aí. Mas não abriram até então em função da incerteza. Pois é, aí que está. Essa é uma tese que muitos do mercado têm aí. Os corretores que a gente tem conversado estão com essa ideia, de que o mercado, o chinês está preocupado com o abastecimento e com isso ele vem mantendo os pedidos. Mas daí... Fez alguns cancelamentos, outros destinos contrataram lotes que foram trocados, enfim, e na verdade o que se vê no final do dia é que está saindo soja ainda acima do que o USDA estimava. Só que o USDA não mexeu nos números no último relatório do dia 10. Manteve lá um estoque final ainda bastante otimista. Mas agora a gente tem que ver o andar da carruagem. A gente tinha antecipado essas altas aí para o final do mês de março, né? O mercado já retomaria um pouco de vigor lá para o mês de abril, saindo da pressão da colheita. Só que esse momento veio bem antes, inesperadamente no momento de pressão de colheita. Mas tem um fator, pressão de colheita com dificuldade de escoamento. Para o comprador, o problema é o que está no porto. O que falta no porto, o que falta no destino lá, em Dalian, por exemplo, é o que importa para o comprador. E aí é que a coisa pega. A questão que fica no ar será que na hora que destravar a logística e o frio melhorar nos Estados Unidos, a chuva melhorar no Rio Madeira e o fluxo melhorar Santos e Paranaguá, o que será que acontece se de repente os chineses realmente desistirem de alguns lotes aí, né? Você tem um palpite aí? Então, o que eu falo o seguinte: primeiro, com esse câmbio caindo a 2,35 e Chicago acima de 13,50, lembra lá atrás que eu falava para vocês que acima de 13, com câmbio a 1,32, já era um bom momento para quem está devendo dinheiro em dólar,
para quem tem financiamento em dólar com Rabobank, com o STB, com o Credit Suisse, enfim, com esses bancos multinacionais que trabalham mais dolarizados, para quem está trabalhando nessas linhas cambiais, é um bom momento de liquidar. Fixar agora e tentar fixar o câmbio lá e antecipar a liquidação dessas contas, porque ficou boa a conta para o produtor. A 13,70 Chicago, com prêmios, é importante salientar que os prêmios estão positivos em 25. Eles saíram da linha negativa de menos 10, etc. E estão positivos em 25. Agora é a velha história. Você já vê o que a turma está falando no campo. Porque às vezes você vai no CTG lá, o cara fala, não, a soja vai a 15. E aí o pessoal às vezes perde o cavalo encilhado, né? Então eu acho que é um momento, e já teve um volume grande de fixação, né? Muita gente vendeu soja esses dias agora. Bom momento de fazer essa venda. E é importante aí o produtor ir construindo o preço médio. Mas você acha que tem possibilidade de continuar subindo? Tem. Tem. Essa possibilidade existe, mas é a velha história. Ela já começa a diminuir no momento que o comprador tiver mais oportunidade de compra com logísticas diferentes, influindo normalmente. O problema é que não dá para saber quando isso vai acontecer, né? Pois é, mas aí que tá a velha história. Quer vender no pico? Cuidado. Esse momento ele é muito difícil de você prever, né? Pois então é complicado defender essa forma de gerir, né, o negócio. O importante é o produtor ir, fez a conta, está dando 30% de margem, 25%. Hoje eu diria até que dá aqui tranquilamente uns 25% a 30% de margem para o produtor que tem armazém próprio no sudoeste de Goiás, no sul do Mato Grosso. Com certeza essa margem já está garantida nas fixações nesse nível de preço. Então eu acho que é um bom momento para o produtor já ir formando uma posição boa de venda e já garantindo uma safra com resultado. Porque ela foi ameaçada. É importante lembrar que quando Chicago estava há um mês e meio atrás a 12,50, há um mês atrás, na verdade, com o câmbio de 2,38, etc., a conta não era boa. Melhorou bem. Então eu acho que agora é a hora né, com todas essas questões aí de seca que pegaram algumas regiões, o produtor perdeu o potencial produtivo e ele tem aqui uma compensação no preço. Pois é, e é justamente isso que a gente ouve muito o produtor falando. A dúvida dele será que eu vou perder muito? Será que o meu resultado em termos de produtividade não vai ser menor? E o meu custo de produção não vai ser maior também? Enfim, a dúvida dele é nesse sentido. O custo por saca, para quem perdeu na produtividade, é lógico que na hora que você distribui menos soja, você vai ter um custo por saca maior. O break-even, né, o ponto de equilíbrio desse produtor é com Chicago maior. Eu diria, por exemplo, que um produtor, por exemplo, do sudoeste de Goiás, ou do oeste da Bahia, ou do Triângulo Mineiro, ou do sul do Mato Grosso do Sul, que perderam um pouco de volume, o break-even é um pouco mais alto. Eu diria que talvez aí a 13,20, 13 para quem tem armazenagem própria, talvez um pouco acima para quem está entregando em revenda ou em cooperativa, enfim. Mato Grosso do Sul, o número talvez seja um pouco mais favorável, Sudoeste Goiás, Triângulo, Bahia é um pouco mais complicado. Mas eu diria que mesmo para o produtor que perdeu aí 15% da produção, ainda o número tá dentro do azul, na minha leitura, né? Lógico que isso é uma questão muito individual. Você falou... Depende muito da planilha de custo de cada um. Mas para o produtor que perdeu aí 15%, está colhendo aí 49 sacas ali no sudoeste goiano, eu acredito que a 13,60 dá um resultado ainda para ele bem bom. Você falou 13,20, é 14,20, não? O quê?
Você tinha falado aí 13,20, 13 é um bom número. Não seria 14? Não, a partir de 13,20 já daria. Ok, já ok. É ponto de equilíbrio. Entendi. Acima disso já dá um lucro para esse produtor que perdeu. Entendi. Entendeu? Então é importante, nessa hora o produtor tem que ter uma gestão muito na ponta do lápis, que é aí que ele tem que ver realmente o resultado dele, depois de todo esse revés de seca e o custo adicional de controle de lagarta, tudo isso daí pesou na conta e foi uma conta de última hora. Então é uma conta que o produtor fica meio perdido ali na hora de fazer. Uhum. Além do que, a colhedeira está no campo agora. Então, agora que ele está medindo o tamanho do buraco, né? Uhum. Agora, Fernando, saíram também nesses últimos 2 dias aí os números lá do Outlook, mas aquela prévia que o USDA faz em relação à próxima safra nos Estados Unidos. Mas me parece que o mercado não está dando muita bola para esses números, não. Você tem essa impressão também? Eu também acho que está mais ou menos igual o nosso Ministério da Fazenda aqui. Ninguém está pondo muita fé na conversa, não. Então, o que acontece? O USDA está indicando lá que vai cair preço de milho, vai cair preço do trigo, vai cair fortemente o preço da soja. Nós já ouvimos isso ano passado. Né? Poxa, ouvimos isso, Alexander. 2013, boa parte do ano, todo mundo dizendo que 2014 ia ser uma desgraça, que a soja ia estar num nível muito ruim. Abaixo de $12. Então aí, ó. Aí ainda é um ativo de valor, é um ativo importante. Não interessa se a China está diminuindo de ritmo. Aquilo é um navio muito grande, você não para um navio rapidamente, além do que, quando a gente fala de preço de alimento, nós estamos falando de estabilidade sociopolítica. Então, o preço do metal pode subir, o preço da energia pode subir um pouco, mas o preço do alimento tem que estar ali mais ou menos dentro do salário, né? Dentro do bolso do contribuinte, né? E para isso eles precisam ter oferta, né? Tem que ter oferta, tem que manter a oferta dentro do país. Eles mudaram a regra agora de controle de estoque, né? Lá na China, justamente para ver se consegue motivar um pouco mais a produção interna, porque eles precisam lutar para aumentar a produção interna também, né? Para manter esse equilíbrio, porque hoje eles dependem muito de nós, dos Estados Unidos e da Argentina. Né? E qualquer probleminha aqui deixa os chineses apavorados lá. Né? Exatamente. A ideia deles de produzir grãos e transformar a África num jardim não se materializou, né? Eles seguem dependendo muito da gente e nesse contexto aí o produtor, nessas horas, tem que tirar proveito. Mas tem que ter sabedoria, porque essas leituras de que soja vai a 15, etc. e tal, eu acho que ainda é um devaneio nesse momento. Eu acho que o mercado está dando janelas de oportunidade, deu uma boa janela de oportunidade no mês de agosto, com soja chegando aí a 55, 54 nas praças do Mato Grosso, chegou a gente fixar aí a 58 lá em Goiás. Então, agora de novo a janela está se abrindo. Então, o produtor tem que ficar esperto, não sonhar demais, porque nós podemos ter esse elemento surpresa aí de cancelamentos no segundo momento. Então, agora está um bom momento, fixa, faz uma boa média e já vamos pensando na safra 2015 aí. Mas vamos imaginar que venha esse momento dos cancelamentos. É mais uma pressão psicológica em cima do mercado ou é efetivamente uma melhoria aí, em termos de oferta, hein, Fernando? Porque aparentemente o que Não, no momento, vamos dizer, se você estava pensando em cancelar e de repente você depara com vários problemas, frio dos Estados Unidos, excesso de chuva no Brasil, problemas operacionais nos portos, você fica numa situação em que você segura esses lotes na mão e fala, bom, eu prefiro manter esses contratos aqui do que ficar trabalhando na gestão de preço. Né? Prefiro manter isso, pagar um pouco mais caro e garantir suprimento,
do que devolver esses lotes aí e tentar gerenciar preços. Porque a verdade é que no final do dia o que importa, Alexandre, é ter soja, ponto. Se ela é barata ou cara, aí é um luxo. No momento você quer garantir o seu suprimento. Então esse é um instante que eu vejo aí. Agora, na hora que a fluidez melhorar lá nos Estados Unidos e aqui, talvez alguém chegue e fale, bom, agora subiu demais, vamos dar um choque no mercado. Agora, você vê algum risco aí para a safra brasileira, para a safra sul-americana, argentina, de uma forma geral, em termos de redução de oferta, Fernando, em função dessas secas ou em função desse... Olha, nós vamos perder alguma coisa aqui no oeste da Bahia, no Triângulo Mineiro, sudoeste de Goiás, sul do MS. Algumas praças do Mato Grosso sofreram um pouquinho, mas nada de extraordinário. Não há, mesmo na Bahia, a perda é muito menor do que do ano passado. Então, Piauí e Maranhão colhendo bem, nós vamos tirar aí 89 milhões de toneladas. E é soja para burro. Então, não vejo o elemento seca aqui ser o fator dessa alta. Não é por aí. É mais mesmo a questão da demanda mesmo, né? Na Argentina, por enquanto, as coisas estão caminhando, né? O Paraguai estava seco, agora eu não sei como está o Paraguai agora nesse momento, mas estava um pouco pior lá. Agora nós temos que acompanhar aí, ver o desfecho da Argentina, que a safra deles ainda está bem, ainda tem muito que desenvolver ainda, né? Ainda tem um número para fechar de safra argentina aí. Mas também não vejo que seja esse o elemento de estresse, não. Acho que o ponto agora é realmente o lado da demanda. As exportações nos Estados Unidos muito puxadas. Vamos lembrar que a Bolsa de Chicago, a Bolsa Americana, ela está olhando para o relatório do SPA e está olhando para o estoque final deles. Que se não cancelar esses lotes aí, poderia chegar até abaixo de 3 da centena. Imagina você ter 95 milhões de bushels de estoque. Seria a primeira vez na história. É um volume, o quê? Baixo, né? Muito baixo. Desesperador, eu diria, para o mercado, né, americano. Então, eu diria que se não tivesse esses cancelamentos, a coisa iria mais ou menos nessa direção, de uns 110 milhões de bushels, né, ou 95, 100, que seria uma coisa inusitada. Como é inusitada a nossa seca aqui na região. Pois é. Né? Pois é. Nós estamos aí agora... eu acho o seguinte, eu como gestor, eu digo para você, tem que construir uma média de preço para você ter o conforto de fechar a safra com resultado. Evitar essas coisas de, vai subir, o céu é o limite. Eu acho que tem que ser racional e sábio. Boa parte dos produtores porque já viveram muito essa história do canto da sereia, né? Acaba aprendendo na marra, né? Aprende, né? Quem está aí no mercado é justamente quem é um pouco mais ponderado e racional e não abraça a ideia de que vai vender no pico do mercado, porque isso aí é para poucos. É isso aí. É meio lotérico, né? Fernando Pimentel, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre. Obrigado, um grande abraço, boa colheita para todos aí. Valeu, um abraço para você. Tchau.